Se coloque de pé. Abra a tua Bíblia. Segundo livro de Crônicas. Capítulo 32. Versículo 1 diz assim: depois dessas coisas e dessa verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu Judá. Acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava determinado a guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Pode sentar. Eu quero sua atenção para aquilo que Deus quer ministrar no teu coração hoje. Temos diante de nós um relato bíblico que é repetido em 3 partes. Segundo Reis, segundo Crônicas, e também no livro do profeta Isaías. A mesma história, narrada 3 vezes. E eu fico a pensar, por que, meu Deus? E eu tenho uma maneira de pensar, tamanha importância desse relato, que o Espírito Santo conduziu para que ficasse registrado por 3 escritos. Ficou registrado para que nós nos lembrássemos do Deus que nós servimos. E eu quero caminhar aqui com você, olhando para esse episódio bíblico, para aprendermos como Deus trabalha e como o nosso inimigo nos ataca. Ezequias, um rei piedoso, temente a Deus. Ezequias é o rei do Reino do Sul, linhagem de Davi. Não posso transcorrer em muitos detalhes, porque eu quero ir ao foco da mensagem. Mas você deve conhecer a história que dividiu os 2 reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou com a família davídica. E Ezequias, esse herdeiro do trono, quando assumiu o trono aos 25 anos de idade, vinha de um momento complicado, porque seu pai, Acaz, não temeu a Deus. Ele era o neto de Uzias. Mas entenda uma coisa, irmãos. Eu tenho repetidas vezes dito aqui, e volto a salientar: cada um de nós somos o que decidimos ser. Santidade não se transfere, santidade se adquire. O pai não consegue transferir santidade para o filho, e nem o filho para o pai. Isso se busca, se vive. E Ezequias é esse exemplo. Teve um pai que cometeu inúmeros erros, que cometeu atrocidades, que caminhou por caminhos errados, mas ele decidiu servir ao Senhor. A maneira como está escrito aqui é o ponto que eu quero salientar. É que diz assim: depois dessas coisas, aí veio o inimigo. Mas que coisas, pastor? O que aconteceu? O que houve na vida deste homem antes que o inimigo o atacasse? Por favor,
Eu preciso ler alguns textos bíblicos e eu queria que você me acompanhasse, se você pudesse usar sua Bíblia. Em segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, no verso 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Seu nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera seu pai. A descrição que é dada sobre Ezequias é: temeu a Deus. Ele teve retidão diante do Senhor. Fez tudo quanto ele viu seu pai Davi. Quando fala pai Davi, é porque ele é descendente de Davi. Ezequias decidiu fazer a vontade de Deus. Ele decidiu ser diferente do seu pai. Acás foi um rei perverso. Ele implantou em Jerusalém a idolatria. Melhor dizendo, ele exportou da Assíria os deuses assírios e colocou adoração em Jerusalém. Quando Ezequias assume o trono, ele tomou a seguinte decisão: meu pai errou. Ele tinha 25 anos e ele decidiu: eu vou fazer diferente, eu vou corrigir as coisas. Tem muita gente que vive os erros de hoje amparado. Não, meu avô fez, minha mãe fez, não sei quem fez. Eu sou assim porque você é assim, você decidiu ser assim. Existe um limite, irmãos. Existe um limite dos efeitos em que pela qual os nossos antecessores causam sobre nós. Mas chega um momento da vida que a vida é sua, é você que decide. Não estou negando que existem traumas, que existem marcas, que existem feridas que ficam na vida da pessoa, porém o estilo de vida que decide é você. É você que decide a maneira como você vai viver a sua vida. E Ezequias, ele decidiu fazer diferente. E nessa decisão dele, verso 3 diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor aos reparadores. Você quer entender? Ele não esperou, não, daqui um ano, depois eu faço, depois não, irmãos. Se você quer mudar de vida, para de protelar, não tem que adiar. Quantas pessoas que eu lido na vida ministerial, que chega, pastor, olha, eu vou mudar de vida, mas depois que eu casar, depois que eu comprar, depois que eu terminar meus estudos, depois que eu... Ei, quer mudar de vida? Tem que ser hoje, é para agora. Não dá para protelar, você não sabe se amanhã você está vivo. Nós só temos o hoje. Esse menino, Ezequias, ele tomou uma decisão. Se é para mudar, eu vou começar agora. Eu vou começar aqui, no primeiro mês do seu reinado. Aí ele começa. Escuta, dá trabalho mudar. Sim, claro. As coisas não são fáceis, não, irmãos. As pessoas acham que no mundo espiritual as coisas assim, ó. Tem um botãozinho embaixo, dobrei meu joelho, levantei a mão, opa, pronto, mudou tudo. Não, não existe isso. É um processo. É um processo. Vou tomar um pouquinho do tempo de vocês, porque eu preciso ler para você entender que é na Bíblia, não sou eu que estou a dizer. Eu estou lendo o que a Bíblia diz. Olha o que diz a palavra. Trouxe os sacerdotes levitas e os ajuntou-os na praça oriental. O que ele está fazendo? Ele está pegando a liderança. Os sacerdotes que eram responsáveis pelos templos, os levitas que tinham o serviço aos sacerdotes. Aí ele convoca essa turma. Olha o que a Bíblia diz. Ele diz: ouve-me,
É para agora. Deus tem pressa, irmãos. Tem coisa que não dá para adiar, é para agora. Santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. É decisão. Ele está dizendo: olha, tem que corrigir os erros. Tira toda a sujeira. Vamos limpar o templo. Mas a primeira ordem é onde? É no sacerdote levitas. Santificar. Lembre-se, santo significa separado. Santificar, ato de separar. Talvez hoje uma das palavras mais difíceis para a igreja moderna ouvir chama-se santificação. Santificação significa ser separado para Deus. Você já entrou no meio dessas estradas rurais? Você vai andando, aí você passa numa propriedade, está escrito na plaquinha assim, ó: propriedade exclusiva, proibido entrar. Não é assim? Propriedade particular, privativa, exclusivo. Sabe o que Deus quer escrever na tua testa? Propriedade exclusiva de Deus. Uso exclusivo de Deus. Ninguém mais entra. Não entra pecado, não entra imundícia, não entra impureza. Propriedade exclusiva. Isso é santificação. É quando eu me entrego totalmente para Deus. Não entra mais intrusos. Só Ele. É propriedade particular. Passamos a pertencer a Ele. Então a primeira ordem é: santifica os levitas, os sacerdotes. E ele diz: olha, nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Eles o deixaram, desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, lhe dando as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto. É que se você te ler em casa depois, ele dá todo um relato do qual era o quadro, o cenário. Ei, irmãos, a porta do templo estava fechada, já não havia culto há muito tempo, mas ele é rei, ele toma a decisão: eu quero que as coisas sejam diferentes. Chama o sacerdote e diz: vamos começar a mudança, vamos começar a transformação, vamos começar a mudar. Ei, você quer mudança na tua casa? Mulher, em nome de Jesus, chama teu marido, chama teus filhos. Vamos mudar a nossa casa, vamos mudar o nosso lar. Marido, toma postura, chama tua esposa, chama teus filhos. Vamos mudar a nossa casa. Filhos, chama teus pais. Vamos mudar a nossa casa. Alguém tem que tomar a postura. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não adianta olhar: estou fechado. Esse aqui poderia dizer: gente, todo tempo ficou fechado. Se ficar mais um ano, mais dois, não vai fazer diferença. Para ele fazer toda a diferença. Talvez você vai dizer: mas pastor, tem tanta gente desconcertada, pastor, tem tanta gente indo para o inferno. Ei, não faça essa colocação. Não se compara com isso. Em nome, tua vida é única. É loucura quando você diz: todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Eu não sou todo mundo. Não importa quantos vão querer para o inferno, eu não vou, em nome de Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Então eu quero agarrar a minha salvação e não abro mão por nada. Não abra mão da tua salvação por nada. Já foi pago o preço, amado. Por que perder? Por que jogar fora? Os judeus tinham errado. Os que vieram antes dele erraram. Mas Ezequias estava disposto a mudar o cenário, a mudar o quadro. Diz a Bíblia, só vou ler a parte só para a gente conseguir ganhar tempo, irmãos. O verso 12: então se levantaram os levitas, e aqui vai dando o nome a eles. Verso 15: e ajuntaram a seus irmãos, santificaram-se, vieram conforme o mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificar a casa. 16: e os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificá-la. Assim levaram para o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo.
A mudança, ela ocorre quando um homem, quando uma mulher decide fazer a diferença. E Ezequias estava disposto a isso. Ele conclamou, e as pessoas receberam. E a mudança começou a ocorrer. Começou a acontecer, então, a disposição de fazer a diferença. Mas para avançar, irmãos, depois você pode ler a história de Ezequias, é linda a história dele. Mas eu preciso adiantar. Eu vou direto para o capítulo 30. Mas antes disso, fechando o capítulo 29, olha o que diz a palavra. Por favor. Verso 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os maiores da cidade, subiu à casa do Senhor, trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário, por Judá, e disse aos filhos de Arão, ao sacerdote, que os oferecesse sobre o altar do Senhor. Se tem que sacrificar, o rei decidiu, vamos fazer isso hoje. E ele toma aqueles animais, sacrificam ao Senhor para a santificação do povo. No verso 36, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressadamente se fez essa obra. Quando você toma postura rápida, mais rápido as bênçãos de Deus chegam na tua vida, mais rápido as coisas andam. Mas se você protela, se você espera, se você adia, se você só vai deixando para depois, querendo assim, as coisas não se resolvem. Fica agarrado, fica amarrado. Tem que desprender, tem que soltar. Imagina alguém que quer pegar um barco e ele quer entrar em mar adentro para ir para alto mar, mas o barco está amarrado ali no cais. Aí alguém vai dizer, eu vou soltando pouco a pouco, tá? Aí solta um laço. Queridos, vai andar a passo de tartaruga. Só tem uma forma do barco embora. Arranca, solta a corda. Deus quer hoje você solta a corda do cais. Vai para as águas profundas que Deus quer te levar. Vai viver a experiência tremenda com Deus. Vai viver o melhor de Deus. Mas é preciso se desprender, se soltar, se predispor a consertar, corrigir o que precisa fazer. No capítulo 30, verso 1 diz: depois disso, Ezequias enviou um mensageiro por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor. Escuta uma coisa. Já havia anos que a Páscoa não era celebrada. Ezequias tomou a decisão: se é para mudar, nós vamos mudar completamente. E ele faz uma convocação ao povo. Ele chama o povo para vir celebrar a Páscoa. E a Bíblia diz que a convocação que ele faz não é somente para o território de Judá. Ele estende isso para o território do norte. E depois eu vou explicar essa parte. Convoca o povo. A Páscoa é a festa mais importante dos judeus, que celebra a saída do Egito. E aqui Ezequias faz uma mega, uma grande festa. Festa essa que desde os tempos de Salomão não era realizada. Agora vem uma parte que eu quero dizer. Escuta, em nome de Jesus, eu não estou falando de dinheiro. Presta atenção. Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. E a minha pergunta para você é: quanto você está disposto a doar a Deus da tua vida? Porque para que haja uma mudança na nossa vida, queridos, ou você se entrega plenamente a Ele com disposição de mudança, ou você vai ficar com a tua vida amarrada. Sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas querem viver uma vida de prestação espiritual. Eu vou dando aos pouquinhos para Deus. Hoje eu entrego uma parte, amanhã eu entrego outra, depois eu entrego. Ei, queridos, por isso você não cresce, você não avança, você não vai adiante. Deixa eu mostrar uma coisa para a gente avançar aqui. No capítulo 30, no versículo 24,
Olha o que diz a Bíblia. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas. Os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Nós estamos falando aqui de uma mega Páscoa. Se é para fazer, Ezequias tomou dizendo: se é para fazer, nós vamos fazer direito. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Ele doa 1000 novilhos. Aí os príncipes, lembra-se, a sua ação move o outro. Quando o rei decidiu doar 1000 novilhos, os príncipes também vão doar mais 1000. 2.000 novilhos. O rei, ele deu 7.000 ovelhas. Aí os príncipes disseram: não, nós vamos dar 10.000 ovelhas. Aquele dia o sacerdote trabalhava. 2.000 novilhos, 17.000 ovelhas. Para quê, pastor? Sacrifício ao Senhor. Pastor, mas isso é muito? Sim. Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você doou o teu tempo para o pecado, agora doe muito mais para Deus. Faça mais para Deus. Não se reserve, não se limite, não se tranque. Faça o teu melhor para Deus. É isso que Ezequias fez. Eu vou fazer o meu melhor. Entenda. Se ele oferecesse um novilho, uma ovelha, ele já estava fazendo mais do que muitos reis do passado. Não fizeram nada. Mas ele diz: não, a minha régua não é meu pai. A minha régua é Salomão. Salomão ofereceu 7.000. E eu vou fazer aqui. Eu não tenho a riqueza que Salomão tem, mas eu vou dar o meu máximo para Deus. Não se meça por quem está capengando na fé. Às vezes o crente fala assim: ah, mas eu sou crente melhor que fulano. Fulano faz assim, faz assado. Ei, usa a referência de Jesus. Você não vai errar. Pega Jesus como régua para a tua vida. Ele é a nossa régua. Se meça por ele. E é isso que Ezequias faz. Essa mega festa. Festa essa que trouxe para o povo alegria, júbilo. O verso 27 diz: então os sacerdotes e os levitas se levantaram, abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação de Deus, até os céus. Consegue entender? A adoração chegou até os céus. Ei, em nome de Jesus, escuta, queridos, eu não estou aqui para bater em você, eu estou aqui para te ensinar. Pastor, é isso. Ensina, escuta o que eu vou te dizer. Em nome de Jesus, entenda. Deus quer muito mais do que sua presença sentada na cadeira. Deus quer mais que isso. Às vezes, quando o ministério de louvor está louvando, alguém está cantando, alguns têm dificuldade de louvar. Mas deixa eu só te dizer: se você não consegue acompanhar os cantos, que é tão pouco, imagina o resto. Deixa eu dizer para você: Deus está interessado no teu coração, na tua alma. O que Ele preparou para você não tem preço. O que Ele tem para nós não tem como se comparar. Irmão, se nós entendêssemos a glória do que é isso, aí sim faríamos loucuras por Deus. Porque se entendemos a dimensão do que Ele é, do que Ele fez, do que tudo significa, a gente vai ler a Bíblia e vai olhar: não, é pouco, é pouco. Ezequias, é pouco que tu fez. Eu vou fazer mais, eu quero me doar mais, eu quero amar mais, eu quero me dedicar mais. Às vezes fazemos pouco, porque nossa visão é pequena, porque não compreendemos a grandeza do que Ele já fez por nós. A Bíblia diz aqui que o louvor deles chegou ao céu. E chega ao céu. Chega sim. Só precisa que nós tomamos a postura de Ezequias. A postura dele é:
eu vou corrigir, eu vou santificar, eu vou ofertar e vou sacrificar ao Senhor. Mas lembrando, hoje não temos animais. Hoje eu preciso de ovelha, preciso de boi, não preciso de nada. Mas o que eu faço, pastor? Você é o sacrifício. Glória a Deus. Você é o sacrifício. É por isso que Paulo escreveu e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vossos corpos como sacrifício vivo, permanente, contínuo diante do Senhor. Deus recebeu a adoração do povo. A oração dele chegou até os céus. Parou? Não. Capítulo 31. Acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram da cidade de Judá. Escuta! Quebraram as estátuas, cortaram os postes, derrubaram os altares por toda Judá, Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram os filhos de Israel, cada um para a sua possessão. O que é isso, pastor? Toda idolatria, todos os deuses levantados no nosso coração têm que ser quebrados e jogados fora. Deus não te divide com ninguém. Deus não quer um pedaço de nós. Deus nos quer totalmente para Ele. E o povo entendeu. Se santificamos para Deus lá nos altos, lá nos montes, onde era oferecido pelos pais deles, cortaram as árvores, derrubaram os altares, quebraram, destruíram tudo aquilo que era a idolatria antiga. O que é isso? Eu estou rompendo com a vida passada. Eu não vou manter aquilo. Ah, mas foi meu pai, é tradição. Tradição o quê? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa como fizeram. Se fez errado, eu quero corrigir. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Essa é a postura dele. E sabe o que mais ele fez? Eu estou na hora do teu versículo aqui. Mas uma das coisas que, em meio a toda essa reforma que Ezequias fez, ele encontrou no meio do povo de Deus algo que me deixou até um tanto quanto que estarrecido. Quando Ezequias fez a limpeza do povo, ele achou uma coisinha chamada Neustan. Já ouviu essa palavra Neustan? Não? Talvez pelo nome que tinha, Neustan, tu não vai lembrar. Mas se eu te falar serpente de bronze, aí você lembra, né? Moisés, quando houve ali as serpentes abrasadoras do deserto, Deus ordenou que fizesse a serpente de bronze, e quem olhasse para a serpente ficaria sarado. Escuta. Moisés viveu isso no ano 1450, mais ou menos, é o que aproximadamente está. Eu vou apresentar a saída do Egito. Então, 1450 anos antes de Cristo. Ezequias, ele está reinando no ano 700. Meu irmão, tem 7 séculos, quase 7 séculos e meio. Estamos falando da diferença de quase 740 anos entre um e outro. E sabe o que o povo tinha ali? A serpente guardada, que era oferecido incenso para a serpente de bronze. Sabe o que Ezequias fez? Chega da fala, chega dessa coisa, destrói, queima, acabou. Quer viver o novo de Deus? Aleluia. Destrói as coisas que desagradam o Senhor. Não deixe nada que fique de resquício, de pecado, de erro, de coisas. Lança fora. Tenha coragem, tenha ousadia. Se quer viver o novo de Deus, faça isso. As horas avançam e eu preciso terminar a mensagem. A introdução ficou maior que a mensagem. Você vai entender porque você só escuta. Diz a Bíblia no texto que depois dessas coisas, dessa introdução que eu te falei, depois que Ezequias fez essa purificação, que tomou toda essa postura, depois disso, aí Senaqueribe. Sabe o que é Senaqueribe? Senaqueribe era o rei da Síria.
Sabe quem é a Síria? Qualquer livro de história que você for ler sobre os assírios vai te dar náusea se você ler o que eles faziam. Tem partes que não dá nem para ler. De ouvir fez mal aos ouvidos. Eram bárbaros, cruéis. A história diz, só para você ter noção da crueldade, quando eles tomavam alguns povos, as mulheres grávidas, eles cortavam a barriga, arrancavam o feto e colocavam um gato vivo e costuravam. Se você der um Google, puxar no Google, você vai ficar horrorizado. Como a minha intenção não é te horrorizar, depois você pesquisa e você vai ver quem eram os assírios. Um dos povos mais bárbaros e cruéis que tinha. Quando a gente prega sobre Jonas, a gente diz, Jonas não quis ir para... Por que ele não quis ir para Nínive? Que povo, do ponto de vista humano, não prestava. É ruim. Hitler ficaria café pequeno perto dele. Aí, depois dessas coisas de retidão, de caminhar com Deus, quem é que chega em Jerusalém? Será que ele? Com mais 185 mil soldados. Jerusalém é pequeno, não é grande. Cerca Jerusalém. E dá um grito lá para dentro. Primeiro vai conquistando outras cidades. E chega em Jerusalém e diz, ei, olha abrir as portas, que eu vou tomar Jerusalém. Eu só vou agora resumir, irmãos, para fechar a palavra. O povo lá dentro passa a ser completamente atacado com palavras, com jogo de termos. Será que ele envia Rabsaquer? Envia os seus enviados, igual o capeta, tem os seus enviados. Será que ele envia os seus enviados com uma carta, chamada a Carta da Afronta, que você pode ler depois em casa? Aquela carta chega na mão de Ezequias, que Ezequias olha a carta, lê aquilo, sabe o que ele faz? Não dá. Ele vai para o templo. Isaías vai encontrar com ele. E Isaías tem uma palavra de Deus. Mas Ezequias pega aquela carta, coloca diante de Deus. Deus, olha aqui, Deus. Olha o que Senaqueribe está dizendo. Olha o que esse homem está dizendo. E eu vou te resumir. Senaqueribe mandou o seguinte recado. Olha, não tem ninguém que pode te livrar, Ezequias, das minhas mãos. Ezequias, olha a tua volta. Não teve nenhum povo, nenhum rei. Escuta mais. Não teve nenhum Deus desses povos que pôde livrar eles da minha mão. E se você ler a história, aí você vai querer faz a coisa pior. Sabe o que ele diz? Ezequias, cadê o Deus de Samaria? Te lembrou alguma coisa? Quem é Samaria? Samaria é a capital do Reino do Norte. Sim, eles pecaram contra Deus, eles estavam no cativeiro, mas Deus continuava sendo Deus. Mas aí agora, Senaqueribe fala para Ezequias, olha, o Deus de Samaria não foi páreo para mim. Ele não fez nada, não livrou o povo. Você está pensando que o teu Deus vai te livrar? Você está pensando que o teu Deus vai ter condições de me resistir? A história é longa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles homens chegam nos muros da cidade, olha para as pessoas que estavam ali, sabe o que grita e diz? Ei, vocês que estão aí, se vocês deram ouvido a Ezequias, vocês vão comer as vossas festas e vão beber a vossa própria urina, porque ninguém vai livrar vocês. Foi encontrado
A arqueologia encontrou no nosso tempo moderno alguns escritos de Senaqueribe do tempo passado. Sabe como é que ele escreve? Ele diz: eu, Senaqueribe, prendi o rei de Israel como quem prende um passarinho na gaiola. Esse é o sentimento. Só que ele não pode contar outra história, né? Essa parte só vou depois de escrever. A parte final eu vou te contar agora. Ezequias vai orar, vai colocar diante de Deus. E aí o profeta Isaías vem até ele: ei, acalma teu coração. Nenhuma flecha entrará nessa cidade. Aquele homem não entra por aquelas portas. Ezequias já tinha animado o povo dizendo: olha, confiemos em Deus, oremos ao Senhor. E estava lá o inimigo gritando. Irmãos, presta atenção. São 185 mil soldados. Imagine o barulho. Imagina a gritaria desses homens lá fora. Ímpios, zombando, gritando, vociferando. E o povo parecia lá dentro tudo tímido, intimidado. O que fazer? O que fazer? Vamos orar. Só isso. Só olha. A Bíblia diz, irmãos, que numa noite Deus enviou um anjo. Não estamos falando de miríades, não estamos falando de exército, não foi nem Miguel, um anjo. Só mandou um anjo lá na Arraial. Vai fazer uma visita de Senaqueribe. Ele levantou a menina da passa na Arraial dos Assírios. De manhã cedo, quando Senaqueribe vai chamar seus homens: primeira tenda, tudo morto; segunda tenda, tudo morto. Quem olha no Arraial? 185 mil homens mortos. Sabe por quê? Porque lá dentro tinha um povo que estava orando, que se santificou, que se purificou. Ei, a luta pode chegar, pode te cercar, mas não vai te matar. A luta pode te afrontar, mas não vai te matar. Os teus olhos têm que estar no Senhor. Senaqueribe, hoje, irmãos, o inimigo é Satanás que diz: vai destruir tua família, vai destruir tua casa. Ele te afronta e fala que não vai dar certo, que você vai acontecer. Não, tua casa pertence ao Senhor, teu lar pertence ao Senhor, seu marido do Senhor, sua esposa é do Senhor, seus filhos é do Senhor, pertence a Deus. E Deus vai matar, vai livrar. Deus vai enviar a resposta que você precisa, pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, querido, para te dar a vitória. Faça como Ezequias, não tema, creia. Creia em Deus, confie nele. Ele fará o milagre da tua vida. Senaqueribe teve que olhar para todo aquele cenário e ir embora. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi lá para o templo cultuar seu Deus. Quem sabe tentar pedir explicação para o seu Deus. E lá no templo, pagão, o seu próprio filho o matou. Desafiou Deus, desafiou o Senhor, e Deus o abateu. Satanás tem desafiado a igreja. O reino das trevas tem desafiado a igreja. Temos vendo todo o mover infernal contra a família, contra o casamento, contra os lares, contra nossas crianças. Mas há um Deus que, quando Ele enviar uma palavra, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Qual é o cerco que tem vindo na tua vida? Mas eu quero te dizer que há um Deus no céu que está vendo tudo. E você precisa confiar em Deus. Não ceda para o inimigo. Não ceda diante das retaliações do reino das trevas. Fique firme com Jesus. Fique firme com o Senhor. Ame a Deus, ame a palavra, ame o Senhor. Não deixe de orar.
tirar de vós. A tua casa pertence ao Senhor. A tua vida pertence ao Senhor. O inimigo vai ter que bater em retirada, porque o Senhor enviará os seus anjos para te guardar e proteger em todo o teu caminho. Deus, nós oramos pela tua igreja, pelo teu povo agora. Ó Deus, libera uma palavra de bênção pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos toda investida maligna, toda afronta do inferno contra os lares, contra as famílias, contra a igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, renova a fé, renova a esperança desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa filha. Renova, Deus, a tua igreja. Senhor, renova a fé, renova a esperança. Traga esperança, Deus, traga mudança. Muda esse coração, muda essa mente, traga santidade, traga pureza. Deus, muda a postura de te servir, postura de se dedicar à tua obra. Deus, traga um grande avivamento, um grande mover, em nome de Jesus. Eu profetizo a mudança, a transformação na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos assim. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a volta do Senhor Jesus. Toda a igreja diz comigo: amém. Meus irmãos, então nós vamos ali.